tratar do tema guerra de Israel, de Hamas, de ocupação na faixa de Gaza, de ataques de outros grupos, mas saiu uma notícia que, óbvio, precisa ter um desenrolar, saber qual é a intenção e nada me faz crer que não seja, ou pelo menos alguém pensou nessa possibilidade, mas o Ministério da Inteligência de Israel estaria planejando ou recomendando que os mais de 2 milhões de pessoas que vivem em Gaza sejam remanejados para a região do Sinai, que sigam para a área do Egito depois da guerra. Eu acho que não combinaram com o Egito, porque o Egito já se posicionou dizendo que não. Mas de onde surgem essas ideias de que é possível você promover esse êxodo depois de algo que simplesmente aterrou a área de origem e em que as pessoas construíram as próprias histórias? O Ministério da Inteligência, ele não controla os dois grandes serviços de inteligência e espionagem de Israel, o Shin Bet, que faz a espionagem interna, faz o trabalho de informação interno, e o legendário Mossad, né, que trabalha como serviço externo. Ele basicamente é uma assessoria que o primeiro-ministro tem na área de inteligência. Então, por enquanto, isso está sendo tratado como uma ideia que surgiu naquele ministério e foi apresentada ao Netanyahu. Ele não, pelo menos publicamente, não defendeu a ideia, não divulgou a ideia. Aliás, a imprensa de Israel que descobriu esses documentos, e isso é muito bom, né? Quando mesmo numa situação de guerra você tem uma imprensa que trata todas as questões, inclusive traz ali informações que são o oposto daquilo que o governo tem afirmado em relação a Gaza, que não tem o menor interesse em permanecer, que não tem o menor interesse em ocupar, que é apenas uma grande operação para destruição do Hamas. E depois, os palestinos que decidam se a Autoridade Nacional Palestina terá autoridade de fato real para governar, ou se a ONU pode estabelecer ali uma administração interina, mas que Israel não tem o menor interesse em administrar Gaza. E aí vem um plano como esse, revelado, repito, pela imprensa de Israel, ou seja, o Netanyahu não mencionou esse plano, não disse concordo, discordo, absurdo, é uma boa ideia, não disse nada. E nos seus discursos não fez menção a essa possibilidade. A reação do general Sisi, o presidente egípcio, era, se nós conversássemos sobre isso há um mês, já saberíamos qual seria a resposta dele. É claro que ele diria não, não é? Porque o Egito ele fica quase inteiramente na África, mas tem essa parte na Ásia que é o Sinai, uma região histórica, bíblica, muito importante. Ali, inclusive, tem um turismo vigoroso, né? Muita gente que quer conhecer a região exatamente pelas menções que a Bíblia faz à região. Só que, primeiro, o Egito não quer saber do Hamas. O Hamas vê o governo egípcio atual como inimigo. E a recíproca é verdadeira. O governo egípcio vê o Hamas como inimigo e um inimigo que quer derrubá-lo. E que já praticou atentados no Egito, inclusive em balneários, né? Aquele famoso atentado em Sharm el-Sheikh, que deixou o Egito quase um ano sem receber turistas. As pessoas ficaram ressabiadas, não iam para lá e tal. E o Egito depende demais de turismo. É uma das principais fontes de divisas para o Egito é o turismo. Então, e outra coisa, um campo de refugiados, mais um campo de refugiados, é interessante observar que além da ideia trazer embutida uma intenção de alguns grupos dentro de Israel, inclusive dentro do governo, de retomar a faixa de Gaza, e alguns grupos não escondem que querem também retomar a Cisjordânia, não é? E ali, que é parte do que era a Samária, ou Samaria, como dizemos aqui, eles falam Samária, né? Que vem lá da cidade de Samer,
também mencionada na Bíblia, né? Dali que vem os samaritanos, né? Então, dentro do governo, tem muita gente que defende essa ideia. Então não dá para dizer que foi um escorregão. Não, ali existe um conceito que tem adeptos dentro do governo de Israel, porque tem adeptos em vários partidos que o Netanyahu precisou atrair para formar maioria no parlamento, senão ele não governaria. Isso acontece com todos os governos de Israel, porque ninguém tem hoje nenhum partido. O Partido Trabalhista teve lá atrás, né? Depois a Likud teve por um período também. E nunca mais. Nenhum partido tem voto para conseguir 61 assentos. Ninguém se aproxima disso. 37 assentos é uma enormidade. E para chegar em 61, você começa a atrair quem está disposto a fazer uma união programática, porque eles exigem. Tá bom, nós vamos apoiar o seu gabinete, mas nós queremos alguns ministérios, ministério-chave nas questões que são importantíssimas, vitais para esses partidos, principalmente a questão dos assentamentos. E esses partidos exigem. Se atrai partido ultranacionalista, alguns partidos ultra-religiosos que têm essa visão, não são todos. E esses partidos exigem. Precisa começar a fazer mais assentamento. O Netanyahu concordou. Ele desencadeou um processo agressivo de novos assentamentos ali próximos à Cisjordânia. E a Cisjordânia tem só 20% sob plena administração da Autoridade Palestina. Outros 20% é uma coabitação Israel-Autoridade Palestina e 60% é presença militar, ocupação militar de Israel. E ali crescem os assentamentos, o que é uma fonte permanente de tensão e o ambiente é explosivo por conta disso. Então é claro que ali dentro tem quem goste da ideia de retomar Gaza e de retomar a Cisjordânia. Mas para onde iriam os habitantes de Gaza? Aí o cara vem com essa ideia. Manda para o Sinai. Já mandou do norte para o sul, já está pertinho. Claro que o Egito não iria concordar. E não acredito que o Netanyahu torne essa ideia um projeto do governo de Israel. Porque a repercussão, até nos Estados Unidos, haveria muita dificuldade para o governo dos Estados Unidos apoiar essa ideia. Provavelmente isso provocaria tensões entre Washington e o governo de Israel. Então é uma ideia que não acredito que avance. Agora, isso também nos faz lembrar, Ronald, que daqueles quase 2.400.000 habitantes da faixa de Gaza, 3/4, ou seja, 75%, 3/4 são refugiados. 3/4 são refugiados. E, portanto, responsabilidade da ONU. E a ONU, que tem lá aqueles heróis, né, que lá trabalham, muitos morreram, inclusive, dezenas de funcionários da ONU já morreram nessa ofensiva. Mas a ONU é incapaz de ter uma resolução a respeito do assunto, inclusive a sua responsabilidade de proteção dos refugiados, que ela não consegue exercer, mesmo tendo no seu Conselho de Segurança as maiores potências militares da história, não é nem do mundo, da história da humanidade, que não chegam a um acordo. Agora a China vai assumir a presidência do Conselho de Segurança, vai substituir o Brasil. Então a China sucede ao Brasil e muita gente diz, agora a chance é maior. Não, a China não precisa estar na presidência do Conselho de Segurança para exercer sua influência. É que neste momento está tudo paralisado. Não é? Qualquer ideia de cessar fogo será refutada por Israel, Netanyahu já deixou isso claro, até porque os Estados Unidos não admitem a expressão cessar fogo, mas fazem aquele discurso ambíguo. Não é? Proteger os inocentes, claro, né? Exato, mas como? A questão é como. Eu acho que ninguém discorda da ideia de que os inocentes devem ser protegidos, de que os civis devem ser protegidos. A questão é como isso vai ser feito. E no Conselho de Segurança da ONU, o impasse permanece. Amanhã haverá outra resolução sendo votada. E talvez, com a China na presidência, você tenha um pouco mais de capacidade de mobilização e tal, mas se o veto dos Estados Unidos ocorrer, um abraço. Os outros 14 podem votar assim ou assado. Não adianta. Então, Ronald, o avanço continuará. Nós tivemos uma explosão num campo de refugiados.
numa faixa de terra que tem uma população constituída em 3/4 de refugiados. Então, o que aconteceu hoje, aquela explosão no campo de refugiados, aí fica, não, por que explodiu? De onde veio? Veio de Israel, veio do Jihad Islâmico, veio do Hamas. Para aquela gente já não importa, não é? E o Netanyahu voltou a dizer no último discurso dele, não, nós dissemos para eles irem para o sul porque o sul é seguro. Como é seguro? Se até Khan Yunis foi bombardeada, uma das cidades listadas, elencadas como os locais seguros onde eles deveriam esperar a abertura dos portões para a passagem para o Egito. Khan Yunis, Rafa, todas essas cidades foram bombardeadas. Então, como o sul é seguro, não é? E, por outro lado, é claro, o Netanyahu tem de responder à sua população. Tem de responder à sua população porque o que aconteceu no dia 7 de outubro é muito marcante, não é? Aquele ataque covarde, terrorista, que matou crianças, matou mulheres grávidas, matou senhoras de idade. Nós já dissemos aqui, uma pessoa emblemática com 100 anos de idade, sobrevivente do Holocausto e que foi assassinada. Como é que você mata uma pessoa? Isso não é guerra. Isso não é guerra. Não é? Isso é assassinato frio.